Luísa e eu estou aqui para falar com vocês um pouco do trabalho intitulado Avaliação da Atividade Física Habitual de Homens com Obesidade. A obesidade é uma doença crônica progressiva e recidivante, considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como um dos maiores problemas de saúde mundial. A obesidade é definida como o acúmulo excessivo e anormal de gordura que pode prejudicar a saúde, tendo como uma das causas a inatividade física. Existem instrumentos validados para o Brasil para estimar a prática de atividade física dos indivíduos que obtiveram bons resultados quando comparados a testes físicos de aptidão cardiorrespiratória. E alguns desses instrumentos vêm sendo discutidos e ganhando destaque na literatura. No entanto, poucos são estudados em populações obesas. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o nível de atividade física de homens obesos através de um questionário online. Foram incluídos no estudo homens com índice de massa corporal, IMC, acima de 30 kg por metro quadrado, valor considerado obesidade, idade entre 18 e 45 anos e não fumantes. O nível de atividade física dos participantes foi avaliado através do Questionário de Atividade Física Habitual de Beck, instrumento com 16 questões que analisa através dos domínios de lazer e locomoção, exercício físico e atividade ocupacional a estimativa de prática de atividades físicas dos indivíduos nos últimos 12 meses. Ele foi disponibilizado para preenchimento online através de um link na plataforma Google Forms. Participaram do estudo 18 homens, recrutados através da divulgação nos canais de comunicação, Instagram e WhatsApp, com média de idade de 34,2 anos, peso de 111,2 kg, altura de 1,79 m e IMC de 34,8 kg por metro quadrado, onde 12 ou 66,7% desses indivíduos eram ativos e 6, 33,3% sedentários, considerando o não sedentarismo uma prática de atividade física de pelo menos 150 minutos por semana. Após responderem questões de identificação e caracterização, os participantes responderam questões sobre o seu estado de saúde, onde 39% relatou possuir alguma doença associada e 33% estar em tratamento medicamentoso. Durante a extração dos dados do questionário aplicado, o gasto energético foi determinado pelo valor de múltiplos equivalentes metabólicos, MET, segundo um compêndio de atividade física. E as atividades de ocupação, ou seja, a função que esses indivíduos ocupam no trabalho, foram em sua maioria classificadas como leves. E os exercícios físicos que eles praticam durante o dia como vigorosos, influenciando nos valores dos scores do questionário, denominados Atividade Física Ocupacional, AFO, Exercícios Físicos no Lazer, EFL, Atividades Físicas no Lazer e Locomoção, ALL, e no Score Total, ET. Cada um desses scores correspondem a uma seção do questionário, abordando questões relacionadas ao trabalho, à prática de atividade física e a atividades de lazer e locomoção. O resultado do nível de atividade física foi obtido através do cálculo de cada score, utilizando fórmulas pré-determinadas e validadas para adultos brasileiros, e apresentados como média, seguido do desvio padrão, onde o score AFO obteve um resultado de 2,37, o score EFL de 2,47, o ALL de 2,36 e o score total de 7,2. Além disso, foram realizadas análises de correlação de Spearman e Pearson entre os scores AFO, EFL, ALL e ET e as variáveis idade, peso, altura e IMC, onde nenhuma obteve significância estatística, ou seja, não houve associação entre essas variáveis. Assim,
A aplicação do questionário de Beck facilitou a obtenção de dados descritivos, levando em consideração os domínios lazer e locomoção, exercício físico e atividade ocupacional, sobre o nível de atividades físicas dos homens com obesidade. Deixo aqui os nossos agradecimentos à FAPEMIG, ao CNPq e ao CAPES. Obrigada! Olá, meu nome é Murilo, eu sou aluno da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, sou orientado pela professora Lívia Bonjardim e hoje vou apresentar um caso sobre uma intervenção cirúrgica de mixoma odontogênico em mandíbula. O mixoma odontogênico ele é um tumor odontogênico benigno, que tem origem no ectomesênquima odontogênico. Ele é mais comum em jovens adultos e tem um comportamento agressivo e localmente invasivo, com um potencial recidivante. O objetivo desse trabalho foi relatar o caso de um mixoma odontogênico em paciente adulta, em que foi feita uma ressecção cirúrgica com margens de segurança e o acompanhamento pós-operatório de 5 meses. Dando início ao relato de caso, uma paciente de 39 anos, sexo feminino, que apresentava leve assimetria facial, chegou ao Hospital de Clínicas da UFO com a queixa principal de um aumento volumétrico indolor que apareceu há 2 anos, na região posterior direita da mandíbula. Essa paciente ela apresentava episódios intermitentes de parestesia. Na vista intraoral, a gente conseguiu verificar um aumento volumétrico de consistência fibrosa que recobriu o dente 47, e os dentes 44, 45 e 46 apresentavam mobilidade. Sobre os limites da lesão, se estendia do trígono retromolar até a região lingual do assoalho bucal, e era uma expansão que envolvia até o dente 44. Foi feita uma radiografia panorâmica. Nela podemos verificar uma lesão radiolúcida multiloculada de limites difusos, se estendendo do ramo mandibular direito até o dente 44. Os molares apresentavam reabsorção apical e essa lesão tinha um aspecto de raios de sol. Uma tomografia computadorizada foi feita para que se pudesse verificar tridimensionalmente a lesão, verificar-se um impacto nas corticais ósseas. Uma biópsia também foi realizada e a partir dela nós obtivemos um laudo histológico. Esse laudo sugeria que a lesão se tratava de um mixoma odontogênico, isso pela presença de estroma abundante, células estrelárias e fibrilas colágenas finas. Visto isso, foi confeccionado o plano de tratamento que se baseou na ressecção cirúrgica, optamos pela ressecção cirúrgica com margens de segurança da lesão, paciente sob anestesia geral e a utilização de placas de osteossíntese do sistema 2,7 mm. Utilizando-se da tomografia, biomodelos mandibulares anatômicos foram impressos. Assim, conseguimos planejar as margens de segurança para a ressecção da lesão e fizemos uma pré-moldagem das placas de osteossíntese para economizar tempo durante o transcirúrgico. Dando início à parte cirúrgica de fato, delimitamos uma região para incisão e acesso cervical. Essa lesão foi acessada após a divulsão dos tecidos. Foram delimitadas as margens de segurança para a ressecção e foi feita uma regularização óssea da superfície com serra e com brocas maxi-cut. A superfície óssea foi preparada para a adaptação das placas de osteossíntese. Nisso podemos ver esse aspecto gelatinoso da lesão. As placas elas foram instaladas, adaptadas ao osso da paciente após a finalização da osteotomia. Foi utilizado tanto a serra quanto brocas maxi-cut, para regularizar esse osso e permitir a instalação das placas. Assim, a ressecção cirúrgica foi realizada, a lesão foi excisada e retirada da paciente. Então, nessa cirurgia, nós podemos verificar que foi feita a regularização das margens ósseas,
Foi feita uma irrigação copiosa do campo operatório, uma irrigação bem intensa. Diversas suturas foram feitas intra e extraorais e também foi feito um exame histopatológico final, cujo laudo confirmou que a lesão realmente era um mixoma odontogênico. Já no pós-operatório, o paciente voltou com um mês, né? Temos aqui fotos da vista frontal e da vista lateral. O paciente já com uma cicatrização boa. A paciente está com um bom aspecto bucal. A abertura dela, a abertura de boca ainda é um pouco limitada. Na radiografia panorâmica feita, conseguimos verificar que a placa está muito bem instalada. Após 5 meses, a paciente retorna novamente. Nisso, conseguimos ver que a cicatrização realmente foi ótima. O rosto da paciente ele já está bem simétrico agora, não está mais com aquela simetria da face. O paciente já está bem feliz. O aspecto bucal intraoral está adequado. A abertura de boca da paciente está maior, está bem favorável também. Foi feita outra radiografia panorâmica, isso também confirmando que a placa teve uma boa adaptação. O mixoma odontogênico ele tem um comportamento agressivo e um potencial de invasão local. É uma lesão que tem ausência de encapsulamento, tem uma síntese excessiva de proteínas antiapoptóticas e tem uma expressão de metalloproteinases, né? Produz proteínas que digerem matriz extracelular. É uma lesão que tem uma progressão lenta e uma progressão agressiva. E como consequência disso, a gente consegue ver a expansão das corticais ósseas, reabsorção de estruturas dentárias e a parestesia. Também é muito importante notar que é uma lesão que tem um potencial de recidiva. A paciente não apresentou, mas é uma lesão que tem um potencial de recidiva. Concluindo, o mixoma odontogênico é uma neoplasia benigna rara, de crescimento lento, comportamento agressivo e localmente invasiva. Sobre esse caso relatado, foi feito acompanhamento de 5 meses, a paciente não apresentou recidiva da lesão, teve um ótimo aspecto cicatricial e foi feita a ressecção com margens de segurança, justamente para evitar, né, essa recidiva. Por isso foi o tratamento adequado. Foi tendo uma boa acomodação dos tecidos que a gente verificou, né? Nisso planejamos, né, programar uma reconstrução óssea com enxertos ósseos e instalação de implantes na paciente. Este é o trabalho. Muito obrigado. Olá, pessoal do Sintegra, eu sou o Pedro Godoy, meu orientador é o professor Alex Machado, e nosso trabalho é uma análise da eficiência de um protótipo de sanitário seco de compostagem. Bom, fazendo uma breve contextualização, existe um grave e cíclico problema mundial na relação da água e do uso sanitário, né? A água potável é um recurso que está cada vez mais escasso, além de não estar bem distribuída na terra. Existem regiões que sofrem com a carência de água. E grande parte do esgoto sanitário é despejado diretamente na natureza, seja em cursos d'água ou no solo. Praticamente a gente suja a água que a gente precisa beber. Então existe mesmo uma problemática, né, na relação da água com o uso sanitário humano. E uma proposta de solução é o sanitário seco de compostagem, que é uma tecnologia alternativa que se fundamenta em não utilizar água e que basicamente são câmaras, né, impermeabilizadas, desenvolvidas para intensificar, maximizar o processo de compostagem, né, que é o princípio de funcionamento do sanitário. A compostagem, ela resumidamente são sucessivos ataques de colônias de bactérias, né, sobre uma matéria orgânica, degradando ela, transformando ela em um produto inerte ao meio ambiente, inócuo e inodoro, com um aspecto muito próximo à terra. Então, a importância de um sanitário seco de compostagem é não utilizar água, não poluir rios, lençóis freáticos e solo, e o potencial de adubação, né, do produto gerado nas câmaras, que é o composto. Bom, coloquei essa foto de um produto advindo de um sanitário seco de compostagem, né, para demonstrar que realmente acontece a transformação da matéria orgânica, completa da matéria orgânica, não aparenta mais ser fezes, né,
Tem um aspecto bem próximo à Terra mesmo. Bom, o protótipo estudado foi desenvolvido por um grupo idealizado pelo professor Alex, e ele foi projetado com medidas adaptadas a uns trabalhos já expostos na academia, já divulgados na academia. E ele foi intitulado Sane Seco. Existe uma unidade desse protótipo que está situada no cume do Pico de Itambé, e é ela que estamos estudando. Bom, nosso trabalho visa avaliar a eficiência de um sanitário, de um saniseco, né, do nosso protótipo, enquanto tecnologia sanitária. E a gente objetiva testar o composto gerado nesse protótipo quanto à sua carga de patógenos, né, que são seres capazes de causar doenças ao hospedeiro, e testá-lo quanto à sua eficiência na adubação, né, quantificação de nutrientes. Também estamos acompanhando a manutenção e o uso do protótipo pelos usuários, né, já que é de domínio público, e também pretendemos encontrar uma maneira de divulgar o conhecimento sobre a tecnologia do sanitário seco de compostagem, né? Essa divulgação é de ordem social, isso é, a gente pretende multiplicar os conhecimentos do sanitário seco de compostagem para o público leigo em geral, possibilitando a aplicação desses saberes. Bom, estamos quantificando as bactérias heterotróficas, os coliformes totais, os coliformes termotolerantes e Escherichia coli, né, de forma mensal, durante o enchimento da câmara. Quando a câmara estiver cheia, nós vamos fechá-la e abrir a outra câmara para uso. E essa câmara cheia deve permanecer fechada por no mínimo 6 meses, né, finalizando o processo de compostagem. E só assim a gente fará uma nova coleta e uma nova quantificação dessas bactérias para comprovar ou não a nossa hipótese de que haverá uma redução dessas bactérias, né, com a compostagem que acontece dentro das câmaras desse nosso protótipo. O método que estamos usando para essa quantificação é o Standard Method for Examination de Water e Wastewater, que consiste basicamente em promover um ambiente ideal para cada bactéria e assim a gente conseguir quantificá-la. E também durante as coletas mensais estamos avaliando o uso, né, e o manejo, né, fazendo instrução aos funcionários do parque, averiguando se existe mau cheiro no ambiente do banheiro e confirmando se os usuários estão satisfeitos também, né, com o sanitário e se eles estão completando, preenchendo o nosso questionário simples ali, né, masculino, feminino, se ele fez fezes ou urina de forma correta. Bom, para a quantificação dos ovos de eumintos, a gente utiliza a técnica de Willis-Molley. Na verdade, a gente ainda está aperfeiçoando a técnica. A gente não conseguiu quantificar ainda os ovos de euminto, mas a gente já conseguiu ver que tem presença dos ovos. Também ainda pretendemos quantificar os principais nutrientes, né, das amostras, além de análises granulométricas, índices de matéria orgânica e pH, preconizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além das publicações, vamos fazer uma divulgação, né, dos nossos resultados no material que pode ser de divulgação científica ou popularização da ciência. Esse material deve ser uma cartilha, um vídeo ou uma oficina que vai ser escolhido conforme melhor se adeque à linguagem e às demandas informativas do público-alvo não especializado. Essa escolha do formato visa ampliar ao máximo o seu poder comunicativo, pretendendo alterar de forma significativa a situação do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né, alcançando de quem de fato dessa tecnologia necessita. Bom, já finalizamos o 4º mês de coleta e das análises, na verdade já estamos indo para o 5º mês, e já deu para confirmar a alta carga de bactérias estudadas, né, a presença dos ovos de eumintos e um bom funcionamento do sanitário, né, devido à ausência de mau cheiro e ao constante manejo. Agradeço aí ao SASA, aos outros programas de pós-graduação também e aos laboratórios que estamos desenvolvendo nossas análises, né, o DCBio e o NEA, o Núcleo de Experimentação Animal. Obrigado.
Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Gabriel de Paula Valentim Alves. Irei apresentar agora o trabalho Ficha de Notificação de Violência Autoprovocada em Foco, atividade de extensão em articulação com a rede no município de Teófilo Otoni. O trabalho foi escrito por mim, pela psicóloga e coordenadora do projeto Suicidologia, Alídia Altivo, e pelo discente Kennedy Lopes, mas também contou com a contribuição da discente Júlia Brasil, da discente Bianca Gonçalves, Arthur Lamounier, da psicóloga e docente Camila de Lima e da psicóloga e matriciadora do CAPS-AD, Karine Vieira Coutinho. O projeto de Suicidologia ele é uma ação de extensão multidisciplinar, um projeto de extensão que é realizado na UFVJM, e ele atua no fortalecimento da rede de serviço na cidade de Teófilo Otoni, focando em relação à prevenção de lesões autoprovocadas, tentativas de suicídio e suicídio consumado. O projeto ele age em parceria com diversas instituições, como, por exemplo, a Unidoctum e a própria Prefeitura de Teófilo Otoni. Durante as ações do projeto, e principalmente contato com a Secretaria de Saúde do município, houve identificação de falhas no processo de notificação de violência autoprovocada na cidade. Então, para resolver o problema, ou mitigá-lo, os membros do grupo decidiram aprofundar no tema e montou-se um grupo de estudo onde se realizou os debates e estudo com o tema, juntamente com o Projeto Viver e representantes do CAPS-AD. E tinha a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre a ficha e sobre o processo de notificação em si. Nesse grupo de estudo, o que foi observado principalmente foi um contato muito diminuto dos estudantes, tanto de medicina da FAMUC quanto de psicologia da Unidoctum, com essa ficha, o que levanta alguns questionamentos acerca da abordagem desse assunto durante a formação desses futuros profissionais. Após esse momento de preparação, de aprofundamento, com algumas reuniões e debates, o grupo, em parceria com agentes da rede de saúde mental da cidade de Teófilo Otoni, organizou a oficina Manejo do Paciente com Ideação Suicida e a Importância da Notificação, e que tinha o objetivo realmente de capacitar os profissionais da rede sobre o preenchimento da ficha de violência interpessoal autoprovocada e seus impactos na sociedade. Para a realização desse evento, por conta da pandemia, foi realizada uma reunião virtual que consistia na explanação inicial do tema e um espaço posterior para dúvidas e para debate. E, ao final do evento, foi enviado um formulário de feedback. O evento contou com a presença de 32 pessoas, além, claro, das duas palestrantes, das duas mediadoras, que foi a Karine Coutinho e a Lídia Altivo, que foram divididas em 32 pessoas, que, dentre elas, agente comunitário de saúde, psicólogos, funcionários públicos, estudantes e até mesmo militares. No formulário de feedback, nós tivemos 13 respostas, e sendo que 90% das respostas classificou o evento como bom ou ótimo, nota 4 ou 5, e o restante, 7,7%, com nota 3. E os principais pontos negativos que foram levantados foi o tempo de debate e problemas técnicos relacionados ao microfone, dos mediadores e a conexão com a internet. Como conclusão, ficou claro, durante as atividades que nós realizamos, a importância do tema e a necessidade de treinamento cada vez maior e melhor para a identificação e registro de dados. E um grupo que consideramos essencial para isso seria os agentes comunitários de saúde. Eles possuem um papel fundamental na promoção e prevenção de saúde, sendo um elo entre o sistema de saúde e a comunidade como um todo. Então, o treinamento e a capacitação desses profissionais para a notificação adequada e registro adequado dos dados é fundamental para basear as políticas públicas futuras, e as intervenções naquela comunidade. Outro ponto importante
é que a abordagem dessa notificação durante a formação dos profissionais da área da saúde, ela precisa ser investigada e, se necessário, sofra adequações para contemplar melhor essa temática, uma vez que os estudantes realmente estavam bem aquém do que se esperava em relação ao contato com a FIA. E, por fim, o projeto ele contribuiu efetivamente, né, para a capacitação de alguns dos atores fundamentais para o bom funcionamento tanto da rede de saúde como do processo de notificação. Entretanto, ficou claro que é necessário continuar esse trabalho de capacitação, continuar trazendo informações e sensibilizando os profissionais da rede sobre essa importância, uma vez que o objetivo é a diminuição da subnotificação e o que vai contribuir para melhor embasamento das políticas públicas e intervenções na comunidade. A gente agradece à Faculdade de Medicina, a UFVJM, a Rede de Ensino Docton e a Prefeitura de Teófilo Otoni. O projeto só foi possível graças a essas entidades. E é isso. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Marina, sou aluna de mestrado da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e irei apresentar o trabalho de minha autoria em conjunto com os demais autores intitulado Trauma Oral e Maxilofacial em Mulheres Agredidas por Homens, uma revisão sistemática e meta-análise. Dou início a essa apresentação com a citação de Charles Tilde III de 1983. Ainda que homens e mulheres se tornem conhecidos por seus feitos, são reconhecidos por suas faces. É importante frisar que a face é uma das partes do corpo humano de maior relevância na socialização do indivíduo e na sua autoestima, tendo importante papel na construção das relações em todos os âmbitos da vida do cidadão. A violência representa um grave problema de saúde pública e provoca impacto negativo na produtividade econômica em todo o mundo. Dentre os vários tipos de violência, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a violência por parceiro íntimo como uma experiência autorreferida de um ou mais atos de violência física ou sexual cometidos por um atual ou ex-parceiro. Esse conceito é tangencial ao conceito de violência doméstica, que caracteriza abusos físicos, sexuais, emocionais ou financeiros praticados não tão somente pelos parceiros sexuais, mas também entre irmãos, crianças e idosos. De acordo com a literatura atual, pelo menos uma vez na vida, 27% das mulheres com idade entre 15 a 49 anos sofreram violência física ou sexual pelo marido ou parceiro íntimo. A violência contra a mulher tem ganhado uma repercussão crescente em todo o mundo, uma vez que esse abuso não representa não só uma violação dos direitos humanos, mas afeta os aspectos psicossociais, econômicos e de saúde da mulher. As lesões bucomaxilofaciais são uma das principais consequências da violência interpessoal, sendo a região facial o local mais comum da lesão após episódios violentos. A face ela atua em processos básicos funcionais de deglutição, mastigação, respiração e também comunicação. Esse tipo de trauma pode trazer consequências emocionais e funcionais às vítimas devido à possibilidade de deformidades permanentes. Assim, o objetivo dessa revisão sistemática foi investigar as características e a prevalência global do trauma bucomaxilofacial em mulheres vítimas de agressão física por homens. Esse estudo foi realizado de acordo com as diretrizes MUSE e essa revisão foi registrada no Prospero sob este número de registro. A estratégia PECO, ela verificou sistematicamente a ocorrência de trauma bucal e maxilofacial, sendo o desfecho em mulheres, sendo a população, que sofreram agressão masculina, como a exposição, em comparação com a agressão do homem, resultando em outros tipos de trauma, sendo o comparador. Foram incluídos os estudos observacionais que investigaram a associação entre a ocorrência de traumas orais e maxilofaciais em mulheres que sofreram agressão masculina. Os estudos que relataram violência por parceiro íntimo ou violência doméstica contra a mulher, mas não deixaram claro que o agressor era do sexo masculino, foram excluídos dessa revisão.
Além disso, foram excluídos também os relatos de casos, capítulos de livros, artigos de revisão, cartas ao autor ou ao editor, diretrizes de resumos e congressos. Quanto à estratégia de pesquisa e seleção de artigos, as buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Medline via PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde. As buscas foram realizadas até o dia 16 de junho de 2020 e foram atualizadas em 12 de fevereiro de 2021. Não houve restrição de ano de publicação ou idioma. Os termos relacionados nessa busca foram a violência doméstica, a violência por parceiro íntimo, violência contra a mulher e trauma facial ou dentário. Foram utilizados 3 revisores de forma independente para fazer essa busca e o software utilizado foi o EndNote. A extração de dados ela se deu por 2 autores independentes e eles avaliaram as características do estudo, as características do sujeito, as características das medidas de desfecho avaliadas, a história prévia de trauma facial, região do corpo, qual foi o mecanismo de agressão, a etiologia da agressão, os motivos que levaram à agressão e também a relação do agressor com a vítima. Selecionados para leitura na íntegra 642 artigos, e desses 27 artigos foram incluídos na presente revisão. A maioria dos estudos eles se concentram no continente americano, principalmente nos Estados Unidos da América, com 14 estudos, e na América do Sul, todos os estudos incluídos foram no Brasil, 5 estudos. A idade das mulheres vítimas de agressão variou de 0 a 90 anos e o estado civil dessas mulheres agredidas era solteira ou moravam juntas com parceiro, casadas, separadas, divorciadas e viúvas. A relação dos agressores com as vítimas era de marido, namorado, ex-marido ou algum familiar. Após a análise de sensibilidade, o resultado desta meta-análise evidenciou que a prevalência de trauma de face em mulheres dentre os traumas sofridos foi de 51%. O resultado dessa meta-análise não evidenciou diferença significativa na chance de ocorrência entre as lesões ocorridas nos tecidos moles, quando comparada às lesões ocorridas nos tecidos duros. Essa revisão evidenciou que 51% das mulheres que são vítimas de agressão por homem cursam com traumas bucomaxilofaciais. Esse dado nos mostra que metade das vezes em que uma mulher é agredida por um homem, o alvo dessa agressão é a face. A literatura apresenta uma alta prevalência de lesões encontradas em tecidos moles, com 96,8%, quando comparadas aos tecidos ósseos, com apenas 1,5%, decorrentes de traumas bucomaxilofaciais por violência de gênero contra a mulher. Entretanto, a presente revisão não apresentou diferença significativa na chance de ocorrência de lesões nos tecidos moles quando comparadas às lesões ósseas. Partindo do pressuposto que os traumas ósseos demandam uma maior hostilidade do agressor e que não há possibilidade de concretizar esse trauma sem que haja injúria ao tecido mole, podemos concluir que o agressor agride com força suficiente para ocasionar fraturas ósseas em proporções semelhantes às agressões mais amenas. Os resultados desse estudo mostraram que 60,8% das mulheres agredidas por homens faleceram. Grande parte da etiologia dos traumas de face avaliados nesse estudo foram principalmente por socos, puxões, tapas, chute e uso de armas. Já os motivos que levaram à agressão nesse estudo foram o uso de álcool, drogas e ciúme. No Brasil, o número de casos notificados de violência contra a mulher aumentou em 30,21% após a promulgação da Lei Maria da Penha, e em setembro de 2019 foi promulgada uma lei que responsabiliza o agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo SUS. A partir desse estudo, pode-se concluir que as lesões bucomaxilofaciais estão presentes em 51% das mulheres agredidas por homens e a relação desses agressores com as vítimas é majoritariamente de parceiros íntimos e familiares. Nesse sentido, fica evidente a relevância da implementação e das melhorias em políticas públicas pautadas na defesa das mulheres contra a violência de gênero a fim de cercear e restringir tantos problemas advindos desse tipo de agressão. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Olá, meu nome é Marina, sou aluna de mestrado da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e irei apresentar este trabalho realizado em conjunto com os demais autores, intitulado Complicações após diferentes métodos para fixação de fraturas do ângulo mandibular, meta-análise em rede de ensaios clínicos randomizados.
Após a década de 1960, o tratamento das fraturas orais e maxilofaciais melhorou com o desenvolvimento da redução aberta e o conceito de fixação interna. Em 1976, avanços na área oral e nos métodos de fixação maxilofacial foram colocados por Champy e colaboradores. De acordo com o conceito de Champy, foi proposto o uso de placas maleáveis nas linhas de osteossíntese, determinando o conceito de fixação funcional estável. Assim, segundo Champy, a linha ideal de osteossíntese de fratura de ângulo mandibular está na parte superior da borda ao longo da linha oblíqua externa, assim como evidenciado nessa imagem. Recentemente, outras abordagens de tratamento foram propostas para a fixação de fratura do ângulo mandibular, sendo elas uma placa na borda lateral na zona de compressão, uma placa na borda lateral na zona de tensão, uma placa na borda superior na zona de tensão, duas placas na borda superior e lateral, uma placa locking na borda superior na zona de tensão e uma placa 3D. Portanto, o objetivo desta revisão sistemática e meta-análise em rede foi comparar todos os métodos de fixação do ângulo mandibular que foram avaliados por meio de ensaios clínicos randomizados, considerando as complicações pós-operatórias. Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes da Cochrane Handbook e do PRISMA. O protocolo para esta revisão foi registrado no Prospero sob o número referente. O banco de dados foi formado a partir das buscas realizadas nas seguintes bases de dados: Medline via PubMed, Web of Science, Registro Central de Ensaios Controlados da Cochrane, Clinical Trials e o Google Escolar. Também não houve limitações quanto ao idioma dos artigos ou à data de publicação. Para o processo de seleção, o conceito da questão PICOS foi aplicado da seguinte forma: os pacientes foram adultos com fratura do ângulo mandibular uni ou bilateral que foram submetidos à redução aberta e fixação interna. A intervenção foram os pacientes que foram submetidos à redução aberta e fixação interna de fratura de ângulo mandibular usando um dos seguintes métodos de fixação: uma placa na borda superior na zona de tensão, uma placa na borda lateral na zona de tensão, uma placa na borda lateral na zona de compressão, uma placa de travamento na borda superior na zona de tensão e duas placas, uma borda na superior e na borda lateral, ou uma placa 3D, sendo ela reta, curva ou grid. Ainda, o comparador foi uma placa na borda superior na zona de tensão. O desfecho foi infecção pós-operatória, maloclusão pós-operatória, necessidade de remoção da placa e parestesia pós-operatória. O tipo de estudo foram incluídos estudos que eram ensaios clínicos randomizados. Um total de 109 artigos foram lidos na íntegra e 15 artigos foram incluídos nessa revisão sistemática. Foram extraídas características dos estudos incluídos, sendo elas nome dos autores, ano de publicação, critério de inclusão, método de tratamento, número de participantes em cada estudo, tipos de fixação mandibular, resultados avaliados e principais conclusões. Quanto à infecção, foram avaliados 14 ensaios clínicos randomizados e 930 pacientes. Na comparação direta por pares, a única comparação que apresentou significância estatística para infecção foi uma placa na borda superior, na zona de tensão, contra uma placa na borda lateral, na zona de tensão. A placa na borda superior, na zona de tensão, apresentou um maior risco de infecção, com risco relativo de 2,53 no intervalo de confiança de 95%. Quanto à remoção da placa, foram avaliados 12 ensaios clínicos randomizados, contando com 741 pacientes. Na comparação direta por pares, uma placa na borda superior na zona de tensão apresentou maior risco de necessidade de remoção da placa do que uma placa na borda lateral na zona de tensão, contando com um risco relativo de 2,58 e um intervalo de confiança de 95%. Quanto à maloclusão, foram avaliados 10 ensaios clínicos randomizados e 781 pacientes. A meta-análise em rede para maloclusão não mostrou diferença entre os tratamentos e a qualidade da evidência variou de muito baixa a moderada.
Quanto à parestesia, foram avaliados 7 ensaios clínicos randomizados e 651 pacientes. Para o resultado da parestesia, não houve diferenças significativas entre os métodos de fixação. Assim, uma placa colocada na borda lateral mandibular tem uma taxa de infecção menor do que uma placa colocada na borda superior e do que 2 mini placas. A placa colocada na borda superior está mais sujeita a desenvolver infecção. E uma maior taxa de infecção e exposição da placa na cavidade oral está relacionada com a presença de terceiro molar sob a placa. Podemos concluir que placas colocadas na borda superior mandibular têm um maior risco de apresentar infecção pós-operatória, qualidade da evidência mostrou-se moderada, e a necessidade da remoção da placa com a qualidade da evidência também moderada, quando comparada com uma placa colocada na borda lateral na zona de tensão. O melhor tratamento para infecção e contra a remoção da placa é uma placa colocada na borda lateral na zona de tensão. E o pior tratamento relacionado com a infecção e com a remoção da placa é uma placa colocada na borda superior mandibular. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas. Olá a todos, meu nome é Vicky e eu estou responsável pela apresentação do projeto intitulado Eficácia da vibração de corpo inteiro nas funções executivas de idosos com comprometimento cognitivo leve, vivência preliminar. O envelhecimento populacional já é uma realidade na maioria dos países ao redor do mundo. No Brasil, atualmente, nós temos uma população idosa de 22,9 milhões, que corresponde a cerca de 11% da população geral. Paralelo a esse processo de transição demográfica, nós tivemos também uma transição epidemiológica, sendo que as doenças crônico-degenerativas aumentaram sua prevalência, ocupando o lugar que antes era das doenças parasitárias. Devido a esse grande crescimento no número de idosos e das doenças crônico-degenerativas, vem ocorrendo também um aumento muito rápido de diagnóstico de demência. A demência é uma doença que está associada tanto a prejuízos cognitivos como motores, que podem levar à restrição de movimento e, consequentemente, prejuízos na execução de atividades de vida diária, como comer, tomar banho e se vestir. Mesmo no processo normal do envelhecimento, as funções executivas tendem a ser prejudicadas. Essas funções executivas estão relacionadas com habilidades cognitivas que são necessárias para funções como, por exemplo, a memória, raciocínio, planejamento e execução de ações. Na demência e no comprometimento cognitivo leve, essas alterações ocorrem de forma mais precoce e intensa. Só que é importante destacar que o comprometimento cognitivo leve não é um estágio da demência. Ele é descrito na literatura como uma fase de transição entre o envelhecimento fisiológico e o quadro demencial. Nele, o indivíduo vai ter, então, comprometimento de funções como atenção, habilidades espaço-visuais, processamento de informações e, consequentemente, um declínio nas funções executivas. Nós temos evidências crescentes de que o exercício físico tem efeitos positivos na cognição e especialmente nas funções executivas. Já, por outro lado, tem também evidências que o estilo de vida sedentário está muito associado com condições de saúde que podem acarretar o início e ou a progressão do comprometimento cognitivo. Então, aquelas pessoas que não são capazes de realizar exercícios físicos, como por exemplo o caso de pessoas com comprometimento cognitivo, não vão ter esse benefício do exercício físico e os efeitos positivos que são gerados nas funções executivas. E é aí que a vibração de corpo inteiro entra como alternativa para esse público. A vibração de corpo inteiro vai propiciar, então, benefícios como adaptações neuromusculares, aumento da densidade mineral óssea, melhora no controle postural e melhora da mobilidade e equilíbrio. Além disso, logo após o exercício de VCI, ou seja, já na fase aguda, é observado melhora na força e na potência muscular, além de maior flexibilidade. E já foi observado também em outros estudos o efeito positivo de uma única sessão na função cognitiva de adultos jovens. Então, diante disso, o objetivo geral do nosso estudo é avaliar o efeito do exercício de VCI nas funções executivas de idosos com comprometimento cognitivo leve, avaliando especificamente esses efeitos sobre a atenção, habilidades espaço-visuais e velocidade de processamento de informações. O nosso estudo trata-se de um piloto de RCT, utilizando uma amostra por conveniência, com o intuito de analisar a viabilidade do teste experimental, bem como os testes de função executiva. Para a caracterização da nossa amostra, foram utilizados questionários sociodemográficos e dados clínicos de saúde,
o Montreal Cognitive Assessment, que é um instrumento de triagem breve que vai avaliar uma ampla gama de funções cognitivas, e o Active Australia Questionnaire, que é um instrumento que avalia o nível de atividade física. Para avaliação das funções executivas, foram utilizados o Stroop Test, que avalia o sistema inibitório cognitivo em uma situação conflituosa. Então, o paciente tem que falar a cor da tinta da palavra, ignorando o significado da própria palavra. O Trail Making Test, que tem a função de avaliar a atenção visual e troca de tarefas. E nele, o paciente tem que conectar números seguindo a ordem numérica. E o Inconzi Card Sorting Test, que avalia medidas de flexibilidade cognitiva, e nele o participante tem que realizar a combinação de um cartão de resposta com um cartão de estímulo. Utilizamos também o Go-No-Go Test, para avaliar o sistema motor inibitório com base em um determinado estímulo, que pode ser tanto de prosseguimento Go, como de inibição No-Go, e por fim o teste de fluência verbal, que avalia a capacidade de memória, e nele o indivíduo vai ter que falar o maior número de palavras possíveis dentro de uma categoria e um tempo fixo. A viabilidade da intervenção, então, foi determinada examinando a aderência do participante, bem como o tempo médio gasto durante a sessão. E o desempenho das funções executivas foi avaliado também pelo participante imediatamente após o exercício. No primeiro dia, foram aplicados os questionários sociodemográficos e dados clínicos, seguidamente foram realizados os testes de avaliação das funções executivas e, por fim, a familiarização na plataforma vibratória. Já no segundo dia, foi aplicado o protocolo de estímulo da VCI, em que o sujeito deveria permanecer 10 minutos em repouso e, nesse período, foram mensurados a pressão arterial e frequência cardíaca. Imediatamente após o repouso, o indivíduo tinha que ficar em agachamento estático sobre a plataforma vibratória, com os joelhos fletidos a 60 graus, em que foram realizadas 5 séries de 1 minuto. Os parâmetros de frequência de vibração foram de 35 Hz, 2 mm de amplitude e aceleração de 3,26. Como resultado, nós tivemos uma voluntária paciente do sexo feminino, ex-tabagista e com histórico de queda. No MOC, ela obteve 15 pontos, indicando ausência de comprometimento cognitivo. E no Active Australia, ela reportou realizar 360 minutos de atividade física, demonstrando ser suficientemente ativa. A voluntária paralisou o protocolo experimental no final do terceiro estágio, devido à presença de um quadro álgico no joelho, de um total de 5 estágios. Aqui nessa tabela de resultados pré e pós-intervenção dos testes, podemos ver que somente o Stroop Test e o TMTB apresentaram melhores valores após o estímulo da VCI. E por eles serem aplicados no mesmo dia, o viés de memória pode ter influenciado nesse resultado. O protocolo experimental, então, mostrou difícil execução, já que exigiu da voluntária uma maior força muscular para poder permanecer na posição durante o exercício estático, e um número significativo de testes acarretou na perda da avaliação do efeito imediato. Então, é necessário um refinamento desses testes para produzir resultados mais fidedignos desse efeito do estímulo. E um outro desafio que nós identificamos foi no teste WCST, em que ele se mostrou bastante complexo, considerando o público-alvo da pesquisa, que são pessoas com problemas cognitivos. Já o Stroop Test, TMTA, TMTB e o teste de fluência verbal mostraram-se simples, objetivos e adequados para a população estudada. Essa vivência permitiu, então, verificar a viabilidade do teste experimental, avaliar as adaptações dos testes de avaliação das funções executivas que serão utilizados no RCT, além de que percebeu-se uma alteração dos testes de função executiva após o estímulo da VCI. Então, apesar das dificuldades encontradas no procedimento, a proposta do projeto se mantém pertinente e parece que o protocolo é capaz de aprimorar os desfechos estudados, claro, considerando a adaptação da metodologia para a população estudada. Aqui estão nossas referências. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Paola. Vou apresentar o trabalho intitulado Fatores associados ao controle glicêmico inadequado no Centro de Atenção Especializada em Brasília de Minas e São Francisco, Minas Gerais. O controle glicêmico inadequado, ele é fator de risco para complicações agudas e crônicas associadas ao diabetes mellitus. Esses fatores, eles estão relacionados à permanência de hemoglobina glicada fora da meta em pacientes portadores de diabetes. E a identificação desses fatores vão possibilitar a mitigação dos riscos e a melhora do tratamento.
Quanto ao problema e ao objetivo do trabalho, o problema foi identificar quais são os fatores que impedem um controle glicêmico adequado no Centro Estadual de Atenção Especializada Brasília de Minas e São Francisco, Minas Gerais. E o objetivo, identificar os fatores associados a esse controle glicêmico. Quanto à metodologia, o estudo foi um estudo de corte transversal, com pacientes com a idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os sexos, em portadores de diabetes, né, com a hemoglobina glicada maior do que 7. Esse foi o fator de inclusão, inclusive, para esse estudo. As pessoas, elas deveriam ser portadoras de diabetes e ter essa meta, né, esse alvo de hemoglobina glicada acima de 7, e serem atendidos nesse centro especializado, entre janeiro de 2018 a janeiro de 2019. E a coleta de dados, ela foi realizada a partir dos prontuários desses pacientes. Nesses prontuários, coletamos os dados sociodemográficos e clínicos desses pacientes. E a análise estatística foi feita através da regressão de Poisson, análise multivariada. 102 pacientes foram incluídos neste estudo. Da amostra estudada, 54,9% dos pacientes estavam com a hemoglobina glicada acima de 9, com descontrole glicêmico, mostrando que esses pacientes, eles estão com uma piora no controle do diabetes. Quanto à idade, a idade média observada no estudo foram de pessoas entre 57,68 anos, com desvio padrão de 15,18. Podemos perceber e observar uma relação entre a idade e o controle glicêmico, uma forte associação. Quanto maior a idade, pior era o controle glicêmico nesses pacientes. Quanto à escolaridade, também houve uma associação entre a escolaridade e o controle glicêmico na população de indivíduos diabéticos atendidos no centro especializado. Quase 80% dos pacientes fora do alvo glicêmico, eles tinham apenas até o ensino fundamental. Quanto menor a escolaridade, maior o descontrole glicêmico nesses pacientes. Quanto a consultas com nutricionista, quanto menor o número de consultas, maior também o descontrole glicêmico dessa população. 72,55% dos pacientes, eles iam a uma ou nenhuma consulta com nutricionista. Isso favoreceu a uma piora glicêmica, né? Então, na verdade, desfavoreceu o controle glicêmico desses pacientes. E já, de acordo com as consultas ao nefrologista, foi o contrário. 87,25% dos pacientes tinham ido a 3 ou mais consultas anuais com o nefrologista. Mas isso não quer dizer que as consultas não foram eficazes. Isso quer dizer que houve uma piora do paciente portador diabético, que foi necessário um encaminhamento para esse nefrologista. E quanto à doença renal crônica, 20,59% desses pacientes, eles já apresentavam uma doença renal crônica, mostrando uma forte relação também com o controle glicêmico. O controle glicêmico estava tão ruim nesses pacientes que já estava afetando de forma grave o rim. De acordo também com outros resultados, podemos perceber que houve também associação às anotações de automonitorização com o controle glicêmico. Os pacientes, eles não estavam fazendo essas anotações. Eles, além de terem pouca consulta com o nutricionista e alta consulta ao nefrologista, eles também, fora do controle clínico, né, o controle em casa, as suas automonitorizações também não estavam eficazes. Houve uma associação. Quanto menor, né,
o número de anotações e automonitorização, pior estava sendo esse controle glicêmico. Da mesma forma com o colesterol, houve associação também, tanto com o HDL, que a gente chama de bom colesterol, quanto ao LDL, que a gente chama de mau colesterol. Houve uma associação também entre o controle glicêmico e o colesterol desses indivíduos. Quanto à prevalência de sobrepeso e obesidade, a alta prevalência, né, da obesidade e de sobrepeso, eles não foram associados ao controle glicêmico inadequado, de acordo com a análise estatística. Só que eles foram associados ao sexo, IMC e circunferência abdominal destes pacientes. Os resultados deste trabalho indicam a necessidade de mudanças nas ações realizadas nesse centro especializado. E que é imprescindível, né, que aqueles pacientes considerados com alto risco e controle glicêmico inadequado tenham um suporte além desses centros especializados. É importante também ampliar a comunicação entre a assistência primária e a secundária. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Priscila, né? Eu sou mestranda no PPGCN da UFVJM, juntamente com as minhas colegas, a Aline Lopes e Cássia Ellen Vieira, vou apresentar o uso de insetos como alimentação alternativa, uma revisão de literatura. Bom, o perfil nutricional brasileiro, não muito diferente de outros países, tem sofrido agravos da transição nutricional, de modo que a abordagem da desnutrição no Brasil perpassa a evolução e o desenvolvimento social, político e econômico do próprio país, de acordo com Souza e colaboradores, 2017. Além disso, dada a crescente população global, o mundo deve buscar alternativas para as técnicas atuais de produção de alimentos devido aos seus efeitos prejudiciais no uso da terra, da água, emissões de gases de efeito estufa e questões de sustentabilidade a longo prazo. Meses, ele relatou isso em seu estudo, justamente porque, face às alterações climáticas, que é uma realidade, né, e a insegurança alimentar, que futuramente poderá ameaçar a população mundial, será um desafio, devido aos recursos limitados, né, evitar a questão da desnutrição e uma resposta-chave poderá estar na própria natureza com insetos comestíveis, de acordo com a FAO 2011, né, sendo que repensar sobre isso, de forma que a produção convencional, e hoje, de acordo com a questão mesmo do desenvolvimento, né, da agropecuária, a gente terá uma certa dificuldade, pois tudo isso tem a ver com a sustentabilidade e maiores gastos, né? E os insetos seriam uma alternativa a isso. Qual que seria o objetivo, então, do trabalho? Seria apresentar o uso de insetos, a entomofagia, como uma alternativa à alimentação convencional em termos de fornecimento de nutrientes e utilização para compor preparações e produtos alimentícios, devido às questões socioeconômicas e da sustentabilidade. A metodologia utilizada, né, então, trata-se de uma revisão de literatura com a análise qualitativa de artigos originais de revisão publicados nos últimos 10 anos. Quais foram as bases de dados utilizadas? A Cielo, a PubMed e o Google Acadêmico.
Os descritores utilizados foram alimentação alternativa, insetos, entomofagia e nutrição. Foram encontrados, então, 127 artigos e, após a leitura e análise dos mesmos, 13 foram incluídos nessa pesquisa, pois atendiam o objetivo proposto. E quais foram os resultados? Em relação ao crescimento populacional e à insegurança alimentar, o consumo de insetos parece ser uma alternativa proteica interessante do ponto de vista nutricional. Então, quando comparamos com a proteína animal, os mesmos apresentam também micro e macronutrientes, de acordo com Mastro e Castro, 2011, Nino e colaboradores, 2011. É bom ressaltar que diversos estudos têm proposto que os insetos comestíveis estão se tornando relevantes devido à sua biodisponibilidade, como eu falei, e à bioacessibilidade. Além de ressaltar que as dietas incomuns, elas são relatadas em estudos no mundo todo, não só além da América do Sul, da Ásia, em outros países. E, além do índice elevado de proteínas, os insetos têm quantidades também satisfatórias de lipídios, além de micronutrientes como sódio, potássio, zinco, fósforo, manganês, ferro, cobre, cálcio, vitaminas do complexo B, Então, é provável que eles também possuam compostos bioativos potencialmente capazes de ter efeitos funcionais no organismo. Além disso, o uso de insetos na indústria é claramente visto de forma direta ou indireta, a fabricação de aditivos alimentícios, ingredientes de alimentos formulados, ou também cosméticos, de acordo com Choi 2021. E qual que seria a conclusão do nosso trabalho? Neste contexto, o consumo de inseto faz necessário, uma vez que parte significativa da população poderá estar sujeita a dificuldades como a escassez de alimentos, a limitação dos recursos naturais e das deficiências nutricionais. Por isso, é de suma importância que mais pesquisas sejam realizadas nesse âmbito para que possa desenvolver novos produtos à base de inseto, de forma que seja aceito pelos consumidores e que supra essas necessidades a longo prazo. Essas são as nossas referências. Gostaria de agradecer a oportunidade e uma boa tarde a todos. Olá, seja muito bem-vindo ao projeto de ensino Boas-Vindas Farmácia, UFVJM, que tem como autores os discentes Antony Didier Braga Lopes, Fabiana dos Santos Prado, Ingrid Stephanie Cosme Salles, Milene Amaral Fernandes, Tassiane Souza dos Santos, Rafaela Mendes dos Santos e como coautores as docentes Lorena Ulloa Araújo e Kelly Cristina Cato. Esse trabalho é realizado sob o Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A evasão no âmbito da graduação é uma preocupação recorrente em qualquer instituição de ensino superior, especialmente para as públicas, o que significa uma importante perda para a sociedade. Essa situação se mostrou como fator agravante dentro do curso de farmácia da UFVJM, que há anos apresenta altos índices de evasão. Inúmeros são os fatores que podem acarretar o abandono do curso de graduação, fatores sociais, econômicos, pessoais, de ordem vocacional, o próprio desempenho acadêmico dos alunos, questões didáticas, pedagógicas, dificuldade de inserção no ambiente acadêmico, influências e interesses pessoais e até mesmo características institucionais. Nesse contexto, para combater a evasão, é necessária uma ação imediata que busque resgatar ou, especialmente, prevenir o surgimento do estudante evadido. Sendo assim,
o projeto de ensino Boas-Vindas Farmácia UFVJM, executado pelos estudantes membros da Liga Acadêmica de Farmácia, surge com o intuito de aproximar e apresentar a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e mais especificamente o Departamento de Farmácia, aos calouros do curso de farmácia. Esse trabalho tem como objetivo principal o combate à evasão, através de 3 outras medidas principais: uma melhoria na adaptação dos novos estudantes ao curso e à universidade, momentos de familiarização dos novos estudantes ao corpo discente do curso de farmácia e uma apresentação das agremiações acadêmicas, dos campi da UFVJM, das áreas de atuação do farmacêutico, do departamento de farmácia e da estrutura curricular do curso, de maneira a abranger a maioria das dúvidas e inseguranças dos novos alunos do curso de farmácia. Portanto, para que se cumpra os objetivos propostos, os métodos utilizados são a realização de encontros síncronos com os inscritos, principalmente através da plataforma Google Meet. Nesses encontros, a realização de dinâmicas de apresentação de maneira leve e descontraída e a criação de grupos nas redes sociais para contato rápido e prático entre os alunos inscritos e os membros da Liga Acadêmica de Farmácia, principalmente. Após a divulgação do projeto, 20 calouros responderam ao formulário de interesse de participação. No primeiro encontro, houve 11 participantes e apresentou-se a Liga Acadêmica de Farmácia, o projeto de ensino e sistemas eletrônicos utilizados na UFVJM, como eCampus, Moodle e Google Classroom. Além desses, realizou-se a dinâmica Quem Sou Eu?, para a interação e aproximação dos participantes. Posteriormente, aplicou-se um formulário de avaliação que foi respondido por 7 estudantes, dos quais 100% relataram muito satisfeitos com a dinâmica e com o acolhimento da Liga Acadêmica de Farmácia, e 86% disseram estar muito satisfeitos com o encontro realizado e com a confiança repassada pela equipe. A partir do primeiro encontro e do feedback já mencionado, foi possível observar uma turma de alunos mais confortáveis com seus veteranos e professores, especialmente aqueles que participaram do encontro, e boas perspectivas quanto ao futuro do curso, por parte de cada estudante. Além disso, a partir da realização desse projeto de ensino, novas perspectivas são formadas para o futuro do curso de farmácia da UFVJM, como a diminuição das dificuldades enfrentadas pelos calouros, uma melhor identificação, compreensão e diminuição dos problemas enfrentados no início do curso e, por último, como objetivo final e principal, a diminuição da evasão. Na imagem, uma captura de tela da reunião realizada no primeiro encontro do projeto via Google Meet. Para evitar constrangimentos, a imagem e a identificação dos participantes não componentes da Liga Acadêmica de Farmácia foram mantidas em anonimato. Por fim, agradecemos imensamente aos membros da Liga Acadêmica de Farmácia da UFVJM, aos alunos do primeiro período do curso de farmácia que participaram do projeto de ensino, à 8ª semana de integração, Sintegra, e principalmente ao Departamento de Farmácia e à Pró-Reitoria de Graduação da UFVJM. Muito obrigado.